alma vivente. O homem foi feito alma vivente. E você se assente, por favor. Sei que o horário avançou um pouco, não serei muito extensivo, mas eu queria 15 minutos da sua atenção para introduzirmos o que Deus tem para nós. Quantos estão comigo, digam glória a Deus. O livro do Gênesis, se não um dos livros mais fantásticos de todo o Antigo Testamento. Nos últimos 4 meses, o livro do Gênesis foi o livro que eu tive o prazer de interpretá-lo dentro de seus detalhes, porque os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco ou a Torá, são os 5 livros que compõem a fé judaica. O judeu em si, ele tem os 5 livros da Bíblia como a base da fé judaica e como a razão da humanidade e a mão do todo Criador dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia. Não é à toa que os 5 primeiros livros da Bíblia é conhecido como as mãos de Deus. Os judeus chamam de Bereshit, Bamidbar, Shemot, Vaikra, Devarim. E quando os 5 livros acabam, a mão de Deus se fecha, totalizando o final do período do povo dentro do Egito, e assim a saída para uma terra prometida, quando Deus libera o povo das mãos ou das garras de Faraó. Mas só que o livro de Gênesis, para mim, é um dos livros mais extraordinários, porque o livro do Gênesis é conhecido por nós como livro de início, mas vai muito além de livro de início. Quando eu digo que o livro de Gênesis é conhecido como livro de início, é porque essa nomeação Gênesis está numa interpretativa grega. Quando eu digo que está na interpretativa grega, é porque essa cópia da Bíblia Sagrada que a gente faz uso hoje é uma cópia que não chegou nas nossas mãos no seu original hebraico. Ela veio do grego para o inglês, depois de ser transliterada do grego para o inglês, do inglês foi transliterado para o português. E com isso, nós perdemos muito a sua ênfase original nas mudanças de transliterações ou interpretações. Esse termo Gênesis, que é um termo grego que dá uma ideia limitada de princípio, ela foi dada no período interbíblico ou período intertestamentário, mais famoso como episódio de 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. Nesse episódio, era um episódio que o mundo inteiro era bilíngue, porque foi o episódio do cativeiro greco-romano do ano 385 de Alexandre o Grande até o ano 1º, que é o período do nascimento de Cristo. O mundo inteiro era dominado pelas garras greco-romanas, ao ponto de no planeta Terra só se falar em 2 idiomas. O primeiro o seu grego e o segundo o seu latim. Como os judeus eram subjugados pelo costume greco-romano, os judeus deixaram as suas culturas para mergulhar dentro de poços greco-romanos e se subjugarem não só a vida greco-romana, mas também como a fala greco-romana. Foi nesse período que o sumo sacerdote de Jerusalém, os 400 anos de silêncio, conhecido como Eleazar, teve a ideia de pegar 1000 sábios judeus de dentro do Egito, levá-los para Alexandria, separar 6 de cada tribo, 12 tribos vezes 6, totalizando 72. E a ordem de Eleazar para os 72 anciões foi que eles reinterpretassem todo o Antigo Testamento, tirando do hebraico e transliterando para o grego, porque já que os judeus mergulharam na fé greco-romana, havia uma necessidade para que a lei de Moshe, o grande Moisés, o legislador, não desaparecesse. Eles transliterassem, tirando todo o Antigo Testamento do hebraico e transliterando para o grego, e daí surgiu esse grande nome que nós conhecemos como Gênesis. Mas só que todos nós sabemos que quem escreveu o livro do Gênesis foi o grande patriarca Moisés. E quando Moisés escreve o livro do Gênesis, ele não dá uma nomeação grega para o Gênesis, ele dá uma nomeação hebraica. E qual é a nomeação hebraica, pastor?
que Moisés dá para o livro do Gênesis, a nomeação é conhecida por nós como Bereshit. Esse termo Bereshit, ele tem uma ideia limitada de princípio, mas vai muito além de princípio. Aqui a maioria é jovem, e dentro desse termo princípio, esse termo Bereshit, ele sofre no hebraico o que é conhecido como uma separação de palavras ou vocábulos, uma separação gramatical, ao ponto desse termo Bereshit ser separado em três. Pastor, e quais são as três separações gramaticais desse termo Bereshit? A primeira é o Brit, a segunda é Rosh, a terceira é Ish, junção, Bereshit, separação, Brit, Rosh e Ish, que dão três significados dentro de uma só nomeação. E quais são os três significados dentro da nomeação do Bereshit, pastor? A primeira é Brit, que significa pacto ou aliança. A segunda é Rosh, que significa cabeça. Afinal é Ish, que significa homem, logo dando o sentido original do livro do Gênesis. Eu vou repetir 3 vezes para que vocês não esqueçam. Pastor, qual é o sentido original do livro do Gênesis? É isso: no princípio Deus criou um Brit, Rosh e Ish. Segunda vez: no princípio Deus criou um Brit, aliança, com Rosh, cabeça, Ish, homem. Terceira vez: no princípio Deus criou aliança com cabeça, homem, dando o sentido original do livro do Gênesis. Ué, pastor, então o senhor está dizendo para nós que o livro de Gênesis não é livro de início? Não é. O livro do Gênesis é o livro da aliança com cabeça, homem. Pastor, mas na minha alfabetização evangélica, eu quero que você se atente para isso, que eu só vou aplicar uma vez. Na minha alfabetização evangélica, quando me apresentaram o livro do Gênesis, eu conheci como livro de início, mas não é. Pastor, então quais são as provas contundentes que o livro do Gênesis não é livro de início, mas é livro da aliança com cabeça, homem? Eu te provo. A primeira prova que o livro do Gênesis é livro de início é que se o livro do Gênesis fosse livro de início, ele teria que ter o fim no capítulo 3, porque o início vem até a queda. Quando o homem cai, acaba-se o início. E o que vem depois do capítulo 3? Continuidade de história após pecado. Adão gera Caim e Abel, Caim mata Abel, Adão gera Sete no lugar de Abel, genealogia de Caim e Abel até o dilúvio. Se o livro do Gênesis fosse livro de princípio, o livro teria que ter 3 capítulos e pela primeira vez o divino sairia perdendo, porque o final do livro seria trágico, com queda e falha da criação divina. Mas ainda bem que não acaba no capítulo 3. A segunda prova que o livro do Gênesis é livro de início é que Adão morre com mais de 900 anos. Alguém aqui, e se tiver, me responda: já conheceu algum início que dure mais de 900 anos? Não existe, porque a gente não vive 12% de 900. A terceira prova que o livro do Gênesis não é livro de início é que a genealogia de Caim e Sete, Gênesis 5 e 6, juntas duram 3.000 anos. Em Gênesis 5 e 6, 3.000 anos de genealogia até o dilúvio, mais 900 anos de Adão, quase 4.000 anos, fora as idades patrísticas, Abraão, Isaac, Jacó, José. Então o livro de Gênesis é o livro de início, porque só o livro tem quase 5.000 anos. Mas enfim, pastor, se o livro do Gênesis é livro de início, é livro de quê então? É livro da aliança, Brit, com cabeça, Rosh, homem, Ish. Pastor, é o livro da aliança com cabeça, homem? E qual é a prova no Gênesis? É só você decorrer o Gênesis de capa a capa comigo. Quer ver? A aliança de Deus com Adão: domine a terra e a sujeite. A aliança de Deus com Noé: depois do dilúvio não mato mais homem com água, por isso que toda vez chover,
mostra o marco no céu, provando como não morre com água. A aliança de Deus com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vá para a terra que eu te mostrarei. A aliança de Deus com Isaac: não desças ao Egito, habita onde eu te disser, porque de ti farei uma grande nação. A aliança de Deus com Jacó: ele desce para o deserto de luz fungido, e quando ele deita numa pedra para descansar da espada de Esaú, ele sonha. E quando ele sonha, ele vê uma escada, anjos que sobem e descem, e Deus fala com ele no topo: eu sou Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac, e agora serei contigo. A aliança de Deus com José e o fechamento de Gênesis: o sol, a lua e 11 estrelas se inclinarão diante de ti. Reparou? Estou falando aqui 13 minutos sobre o Gênesis. Eu não falei em nenhum momento sobre início ou princípio. Todo ele eu falei sobre ali. Por quê, pastor? Porque o livro do Gênesis é o livro da aliança e do relacionamento. É onde Deus quer se entrelaçar com a humanidade para se casar com ela. Então o livro do Gênesis é o livro da aliança, do relacionamento e do casamento. Então pega agora, pastor, então qual é a prova? Que o livro do Gênesis é o livro da aliança, do relacionamento e do casamento, onde Deus quer se entrelaçar com a humanidade. É simples. No Gênesis inteiro, pastor Wallace, não é o homem que sobe para se relacionar com Deus, é Deus que desce para se envolver com o homem. Você não vê o homem subindo, você só vê Deus descendo. Segunda prova, meu amigo Henrique, que o livro do Gênesis é o livro da aliança, do relacionamento, do casamento, é que quando Deus vai formar quem ele vai se relacionar, primeiro, ele forma a partir de si mesmo. Quando ele forma, ele não materializa. Primeiro ele forma dentro. Depois que o homem está formado dentro dele, ele diz: façamos, que no termo hebraico é kedover, a partir daquilo que já existe. O que Deus está dizendo é: eu vou fazer alguém que parece comigo para se relacionar comigo. Como assim, pastor? Quando Deus vai formar quem ele vai se relacionar, além de ele formar a partir de si, ele materializa. E como Deus materializa, primeiro ele usa o pó. Pó vem do hebraico, meu amigo, afar. Afar não é terra, terra é Adamar. Afar é pó, molécula da terra. Ele pega a molécula do pó, vai unificando o pó até que o pó se forme um boneco que pareça com ele. E depois que o boneco parece com ele, ele diz: agora está na hora de soprar o que eu sou. E o que tu é? Fôlego? Não. Eu sou Nishmaraim, essência divina. Porque quando a gente fala de fôlego, a gente pensa que o que faz o homem parecer com Deus é o fôlego. Fôlego é vento. O que Deus sopra no hebraico é Nishmaraim, essência divina dentro do barro. Pastor, por que a essência tem que estar dentro? É porque Deus está dizendo: quem eu estou formando para se relacionar comigo tem que me gerar dentro. Chacoalha para alguém que está do seu lado, chacoalha ele ou ela e diga: para você se parecer com Deus, Deus tem que estar dentro. Se não tiver dentro, não parece com ele. Quer ver? É por isso que Deus forma o homem do pó e sopra o fôlego dentro. Por que forma o homem do pó e sopra o fôlego dentro? Porque Deus está dizendo: quem eu estou formando para se relacionar comigo tem que ter a minha digital por fora e a minha essência por dentro. Você vai voar daí já. Por que digital por fora e essência por dentro? Porque para se relacionar comigo tem que parecer comigo. Se não parecer comigo, não tem relacionamento. É por isso que Deus desce no Éden formando alguém que parece com ele para casar, e o diabo senta na árvore com um papel de divórcio assinado pelo pecado. Pastor, por que o pecado que assina o papel de divórcio? Porque segundo a ramatiologia, que é a doutrina do pecado, o pecado coloca em deconformidade o que parece, fazendo o que parece deixar de ser igual à origem que foi criada para ser igual.
Qual é a ideia do diabo? Já que o que faz o homem parecer com Deus não é a matéria barro, porque até os animais são pó e não parecem com ele, o que faz o homem parecer com Deus é a essência. Eu preciso fazer de um jeito que a essência vaza. Então como a essência vai vazar, diabo? Eu fazendo o homem pecar, a matéria trinca e a essência vaza. Só 3 pessoas pegaram. A matéria trinca e a essência vaza. Porque o homem perdendo a essência, como animal, vai tomar atitudes irresponsáveis sem consequência. Então eu preciso fazer o homem pecar para que a matéria trinque e a essência vaza. Você nunca se perguntou? Prepara para a voz aí. Se perguntou o que, pastor? Por que Deus não fez homem de essência? Como fez anjos, arcanjos, querubins, serafins, corte celestial. Deus podia só usar um Nishma Raim, porque usando sua essência, o homem seria completamente perfeito com essência. Mas sabe por que Deus não faz homem só de essência, mas bota uma cobertura para a essência chamada de barro? Por que, pastor? Porque o pecado já existia. Ué, pastor, o pecado não originou-se em Adão? Não. O pecado teve origem no diabo, Lucifer. O pecado entrou na humanidade por Adão, mas não teve origem nele. Então, como Deus é o maior estrategista militar da história, qual é a ideia de Deus? Se eu fizer o homem só de essência e ele pecar, como o diabo será condenado eternamente. Então o que o Senhor vai fazer? Eu vou esconder a minha essência dentro de um vaso de barro. Só 3 pessoas pegaram. Então lá vai. Eu vou esconder a minha essência dentro do vaso de barro. Mas e o dia que o barro quebrar? O dia que ele quebrar, eu abro uma empresa que eu construí para ser funcionário na empresa que eu abri. Que empresa? Olaria, especialista em tratar do que está quebrado. É por isso que o diabo te odeia. Por quê? Porque tu vacilou na segunda, errou na terça, pecou na quarta, fez o que não deve na quinta, aprontou na sexta. E o diabo disse: depois de uma semana turbulenta, eu duvido eles vir para me vigília todo quebrado na segunda. Aí Deus diz: pode vir, porque isso aqui não é igreja, isso aqui é olaria, aonde eu reforço e levanto e a essência não vai vazar. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. E me toma na câmera, na câmera cheia. Dá um abraço num jovem que está do teu lado. Dá um abraço num jovem. Dá um abraço nele, abraça ela. E diga para ele e para ela: é por isso que na tua crise Deus te quebra, te amassa, te refaz. É Ele dizendo: eu não sou ruim por te colocar na prova, eu estou te apertando, é para a essência não vazar, é para a essência não vazar. Mas alguém pegou de pé. Agora você entende porque nessa crise Ele te arrebenta, Ele te amassa. Ele dizendo: eu te reforço, mas não te perco, eu te quebro, mas não te perco. Cheia. Eu estou sentindo uma graça aqui. Só quem está comigo, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Eu vou dar 1 minuto para você adorar. 1 minuto. Eu quero ver a adoração da igreja. Eu quero comanda raia. Eu não vim pregar para crente inteiro. Eu vim pregar para quem veio aqui um caco, dizendo: eu estou quebrado, estou na lona. E Deus está dizendo: tu está no lugar certo. É aqui que as coisas voltam para o lugar. É aqui que as coisas voltam para o lugar. Quem pode exaltar? Senta aí 1 minuto. Diga para alguém: Deus sabia de tudo e por isso te quis do mesmo jeito. Prova, pastor. Ai, ai, ai.
Thales, eles não vão aguentar essa não. Vai não, Fernando. É, mas como na cheia. Antigamente, antes do acidente, eu sentia a presença de Deus quando arrepiava dos pés e cabeça. Agora eu sinto quando o ponto arde. Tá ardendo, eu estou sentindo. Vamos lá. Pastor, Deus abre uma empresa para se tornar especialista, para consertar a matéria quebrada para a essência não vazar. É por isso, presidente, meu amigo, que Deus é tão apaixonado por judeu, que a olaria divina é chamada de cativeiro. Não reparou? O povo errou Egito, errou Assíria, errou Babilônia, errou Roma. Por quê? Porque é dentro do cativeiro chamado de olaria que as coisas se encontram. Não pegou? Jeremias no meio do clamor, clama Lamentações capítulo 3. O Senhor envaleceu minha pele, esqueci-me do bem, quebrou meus dentes com pedras. Eu trago à memória o que me traz esperança. A coroa de Jerusalém caiu. Capítulo 20, verso 7. O Senhor me iludiu, iludido fiquei, forte, mais forte do que eu, e prevalecente, só sirvo de escândalo, todo mundo zomba de mim. Deus para Jeremias e pergunta: tu tá chorando por quê? A Jeremias diz: porque parece que eu só nasci para ver desgraça, miséria e trabalho. O Senhor me levantou para pregar, e o povo não está dando ouvido à mensagem. Olha a Raquel chorando, porque os filhos dela não existem mais. O cativeiro veio e quebrou. Aí Deus diz: tu sabe por que eu estou quebrando meu povo? Por que, Jeremias? Capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. Qual é a primeira? A mim me deixaram o manancial de água, a essência, e cavaram para si cisternas rotas que não retém água. Esse termo rota vem do hebraico rachado. O que Deus está dizendo? Sabe por que eu coloquei no cativeiro? Porque eles dizem ser portador de essência, mas está vazando. Então eu preciso refazer eles para trazer eles de volta para o relacionamento. Aí vem alguns bonitinhos dizer: pastor, Deus é ruim. Ruim por quê? Porque está me quebrando, me apertando, me amassando. Deus seria ruim se te visse vacilando e não fizesse nada. Enquanto ele está te quebrando, ele está dizendo: está doendo, mas é por amor. Está quebrado, mas é por amor. Sentindo dor, mas é por amor. É por isso que é no teu pior dia que Deus mais te usa. Não reparou? Teve dia que tu jejuou, que tu orou, que tu buscou e não aconteceu nada. Mas naquele dia que ele te quebrou, que ele te amassou, que ele te arrebentou, é que o céu desceu na igreja. É Deus dizendo: está quebrado, mas tem dono. Ainda está na mão do olheiro. Quem recebe? Só quem acredita no amor de Deus através dos processos. Abre a boca. Ai, ai, ai. Eu vou correr nesse corredor. Escuta, que eu preciso encerrar. Preparado para encerrar. Pastor, se o livro do Gênesis, isso aqui é para a igreja pegar de pé, hein? Se o livro do Gênesis, olha isso, Nilson, olha isso, meu paizão, olha isso, meu amigo. Se o livro do Gênesis é o livro da aliança, do relacionamento, do casamento, qual é a base do relacionamento, da aliança ou do casamento de Deus com o homem, ou com Adão, o vermelho grande Adão, ou conhecido como humanidade? A base do relacionamento de Deus com o homem é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pastor, que loucura! Prepara. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é a base, meu nego, do relacionamento entre Deus e o homem. É simples. Logo a árvore, Nilson, que produziu o fruto que trouxe pecado, morte, miséria, trouxe enfermidade, limitação na humanidade. Essa árvore, a base do relacionamento, do casamento de Deus com ela é: qual é a prova? Lá vai. Todo mundo já se perguntou, Henrique. E quem não se perguntou foi porque nunca foi crente. Se perguntou o quê? Se Deus, em sua onisciência,
sabia que o homem ia pecar comendo. Então por que ele plantou a árvore? Se Deus, na onisciência, sabia que o homem ia comer do fruto e a humanidade entraria em desgraça, por que Deus implanta? Sabe por que Deus tem que plantar o que não pode, que é árvore? Por que, pastor? Porque Deus quer se relacionar com homens e não com robôs. Só 5 pessoas estão na paz. Pastor, como assim Deus não quer se relacionar com robôs, mas quer se relacionar com homem? É simples, porque a base de todo relacionamento é confiança. Sem confiança não tem relacionamento. É por isso que Deus está dizendo: eu preciso implantar o que não pode, árvore, para te dar direito de fazer o que não pode. Para toda vez que tu olhar para o que não pode, a tua vontade ser de comer, mas você dizer não porque ama o casamento comigo. Não. Baixinho. Já que a galera de cá pegou e a de cá não pegou, eu vou ver se eu aplico mais forte então. Porque Deus quer apontar ou botar a árvore no jardim? É Deus dizendo: eu preciso implantar o que não pode, para te dar direito de fazer o que não pode. Para toda vez que tu olhar para o que não pode, tua mão suar frio, tua boca salivar, teu corpo arrepiar, teu coração disparar, e você dizer: por mim eu chamo no zap e mando vir. Por mim, eu chamo o Uber e vou parar lá. Por mim, eu faço na madrugada sem ninguém ver. Mas peraí, por amor ao meu casamento com ele, eu vou dizer não pra carne mais uma vez. Não. É por isso que Jesus te livrou do cigarro, da cerveja, da balada, da maconha, da prostituição. Mas dessa guerra interna dentro de você, ele não te livra. Que guerra? Essa que te faz gritar como Paulo: quando faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas é a árvore que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que quando quero bem, o mal já está comigo. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu se faço. Miserável homem que sou, quem me livrará da tentação dessa árvore? É Deus dizendo: sabe por que eu não te livro dessa guerra dentro de você? Porque eu preciso confiar em você. É por isso que você diz: Deus, mas hoje a tentação bateu forte, hoje o desejo bateu forte. Como o Senhor vai me livrar das crises dessa árvore? É Deus dizendo: fica tranquilo que eu te livro. Como? Porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora me pegou. É por isso que o diabo está furioso, porque